eu estou pregando sobre o inimigo invisível. De Gênesis até Malaquias, ou seja, no Antigo Testamento, você vai ver poucas expressões falando sobre o diabo. Você vai encontrar uma expressão em Gênesis capítulo de número 3, que vai falar sobre Satanás ter entrado na serpente. A própria Bíblia vai confirmar que foi o diabo. Você vai encontrar outro texto, onde a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e o espírito mau entrou nele. Você vai encontrar um outro texto, onde vai falar sobre um médium que tentou ressuscitar o espírito do profeta. A Bíblia não fala ali quem era que estava fazendo isso, mas pela interpretação nós sabemos que eram demônios. E a Bíblia também se refere a um outro caso profético, que eram espíritos malignos que estavam agindo. Contudo, no Antigo Testamento, você vai encontrar poucas atribuições a demônios, falando sobre espíritos malignos que estavam agindo sobre a terra. Lúcifer foi lançado na terra e foi destruindo tudo que estava sobre a terra. Nos evangelhos, Jesus vai dizer que o mundo já era do... Aí eu vou te dar um texto bíblico para você acordar. Lucas capítulo de número 10. Se não me falha a memória, o versículo de número 16. Por aí, depois você lê lá. O texto diz, Jesus falando: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Isso confirma a teoria de Gênesis capítulo de número 1. Não existem outras expressões no Antigo Testamento que falam que demônios estavam agindo sobre a história. Mas olha para cá. O fato do diabo não aparecer literalmente em toda a parte do Antigo Testamento significa que ele não estava agindo? Claro que não. Ele estava influenciando de maneira oculta, de maneira escondida. Ele estava agindo no oculto. Você vai ver, por exemplo, os reis de Israel se entregando a demônios. Manassés, Acabe, homens que ofereceram seus filhos aos deuses, queimaram seus filhos para oferecer a demônios, um demônio chamado Moloque. Você vai ver, por exemplo, Israel sendo influenciado pelos egípcios e tatuando seu corpo com marcas por causa de demônios. E outros momentos que existiram influenciado por demônios. Você vai ver pedofilia acontecendo dentro de família. Você vai ver estupro dentro de família. Você vai ver a desgraça na casa de Davi. Você vai ver muita coisa acontecendo. Davi caindo. E tantas coisas que você percebe que o diabo está de maneira oculta agindo. Matando o homem, ferindo o homem, destruindo homens, levando homens ao pecado. Até porque a serpente sabia da profecia que nasceria da mulher um que esmagaria a sua cabeça. Então o diabo, ele vai atuar de maneira oculta. Quando chega nos evangelhos, eu estou falando sobre o inimigo invisível. Quando chega nos evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mundo espiritual, ele vai ser descortinado. Mateus capítulo de número 4, o diabo já se apresenta contra Jesus. Jesus vai ser tentado pelo diabo e vai vencer Satanás na tentação através da pá. Você vai ver Jesus, por exemplo, dando autoridade para os discípulos. Você vai ver Jesus dizendo: ó, esse camarada está doente aí, e essa enfermidade não é física, é demônio. Jesus olhou para a menina e disse: essa menina está miseravelmente endemoniada, cheia de demônio. A mãe da menina chega se expressando dessa forma e Jesus confirma que é demônio. Você vai ver outro texto, um pai chegando diante de Jesus e fala: olha, os discípulos não conseguiram expulsar, meu filho está doente, está espumando pela boca. Quem lê o texto do jovem lunático, a forma como o menino age, parece até que é uma epilepsia. Jesus olha para ele e diz: não, é demônio. Aí os discípulos perguntam: então por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus olhou para ele e disse: casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu estou pregando sobre o inimigo invisível. Jesus vai vir em Mateus capítulo de número 10, vai dar autoridade para os discípulos e vai dizer: em meu nome expulsarão e curarão. Então Jesus está mostrando que existe uma batalha espiritual. Jesus olha para discípulos, gente que andou com ele, comeu na mesa com ele, ouviu a palavra dele. Pedro, que tentou impedir Jesus de chegar à cruz, e Jesus disse: isso é diabo. Jesus olha para Judas e diz: é diabo. O mundo espiritual está sendo descortinado nos evangelhos. Aí você vai ver Satanás começando a perder a guerra. Por quê? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele vem atuando de forma oculta, até que Paulo vem
espiritual. E vai escrever a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra principado. Paulo vai rasgando o mundo espiritual. Principado, demônios que habitam em regiões, potestades, demônios que habitam em lugares celestiais, príncipe dos ares, ou príncipe das trevas, e demônios que habitam sob líderes mundiais promovendo o mal, hostes da maldade, hostes maligna, espíritos decaídos que promovem a desgraça. Aí Paulo vai dizendo: mas você precisa se revestir da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação, colocar o cinto da verdade, se vestir do evangelho da paz, colocar a espada da verdade, o escudo da fé, porque há um mundo espiritual. Paulo vai dizer: a sua luta não é contra o teu pai, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue, a sua luta é contra principados, é contra a potestade. É Paulo confirmando o que Jesus estava dizendo. Vocês precisam entender, igreja, que essa guerra aqui não é física, essa guerra aqui não é humana,